Bom, boa tarde, pessoal. A gente está, então, hoje nesse mini curso aqui para conversar sobre o decreto 54.308, tá? Que entra em vigência a partir de 1º de janeiro, se não houver prorrogação. Depois a gente conversa um pouco sobre isso. Pessoal, só para quem não está acostumado a usar esse ambiente, se você quiser escrever alguma coisa, você clica ali onde tem o bonequinho ali com o desenho ali, na bate-papo, você clica, você pode escrever uma mensagem e aí a gente responde, tá? Eu não libero o som para vocês, porque nós somos mais de 20 pessoas na conexão. Se eu liberar o som, a gente não se entende. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevem ali na caixinha, e aí a gente tenta aqui dar uma ajudada. Eu não estou sozinho aqui, eu estou com o pessoal, com mais 3 escritórios aqui de contabilidade que atendem os nossos clientes. E então vamos tentar, na medida do possível, entender um pouquinho melhor esse decreto né? A gente já teve da semana passada até agora dois eventos e um evento com auditoria a respeito do decreto para tentar destrinchar ele. Gente, vamos para tentar entender ele. Vamos pegar primeiro a situação atual e de como é que funciona a substituição tributária. Tá? Então, assim, atualmente, a substituição tributária para nós ela é bem tranquila, né? Porque a gente é uma operação que não gera crédito de imposto, também não gera débito de imposto. Então, aqui no exemplo que a gente botou na tela, tá? A gente compra a mercadoria por R$7, digamos, e compramos 100 unidades. O valor da nossa nota, simplificando bastante, tá, gente? O valor da nossa nota foi R$700. Como isso é uma mercadoria de substituição tributária, isso não nos gera crédito algum. Isso aí, se a gente olhar no SPED, a gente vai ver que não tem crédito algum nessas notas, diferente de uma mercadoria tributária. Quando eu vendo esta mercadoria, digamos que eu venda por R$10, tá? E que eu vendi as mesmas 100, né? Eu dei sorte aquele mês, eu comprei 100 unidades, consegui vender todas as 100. Então, a venda total foi em torno de R$1.000, tá? Só um pouquinho aqui, gente. Eu vou pedir que quem entre na sessão depois desabilita o som, tá? Porque senão a gente fica ouvindo. Deixa eu ver ali. Ele está liberado. Tá. Vamos lá? Então a gente vendeu a R$10 as mesmas 100 unidades, vendeu R$1.000. Como isso é substituição tributária, gente, esse imposto foi pago lá pelo substituto tributário, que foi a indústria, não tem nenhum débito de imposto, a gente não paga nada. Né? Então o imposto é zero, porque eu não tenho nada de débito e nada de crédito. Bom, gente, assim se comporta a substituição tributária, simplificando bastante, tá, gente, hoje. Tá? O que vai entrar a partir de 1º de janeiro de 2019 pro varejista? Isso é uma coisa importante, tá? Esse decreto, ele vem para atender uma situação que o Supremo colocou em 2016, porque algumas empresas diziam que vendiam abaixo da pauta ou abaixo do MVA e, no entanto, recolhiam um imposto maior. O STF deu um ganho de causa para essa empresa, lá de Minas Gerais, se não me engano, mas esse parecer do Supremo ele ficou bem claro que seria nas operações
de venda ao consumidor. Então, gente, o decreto 54.308, ele atinge bastante venda final ao consumidor. Ele atinge muito pouco uma venda para contribuinte, tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Então, se eu vendo através de uma NFCE, eu vou estar no regulamento novo. Se eu vendo através de uma nota fiscal, não necessariamente. Se eu vender para um contribuinte, eu não entro no regulamento novo. Tá? Ele não está me deixando eu me creditar ou me debitar de uma diferença de ST numa operação para um contribuinte. Importante isso, tá? Então, vendi uma nota fiscal, e a nota fiscal é para uma empresa que é contribuinte do ICMS, gente, não me interessa o que essa empresa vai fazer, se ela vai usar para uso do consumo, né? Isso não cabe, nós que estamos emitindo a nota, julgar ou saber isso. Na realidade, emitir para ela tem uma instrução estadual, o efeito disso é zero, tá? Não é isso que o julgamento do STF chega. Tá? Então, muito que a gente vai falar aqui são sempre operação varejista do que a gente está falando. Se você emitir uma nota fiscal contra uma empresa, vale o regramento antigo, muda alguns detalhes na nota fiscal que a gente vai ter que conversar em função da empresa que está comprando, tá? Mas em termos de apuração, ela não entra. Bom, vamos lá. Na situação nova agora, gente, deixa eu só botar um negocinho aqui para ficar mais legal, uma coisa aqui, deixa eu ver. Não, tá, vou deixar isso aqui. Na situação nova, gente, então, olha, eu estou comprando pelos mesmos R$7, tá? Comprando as mesmas 100 unidades, total comprado R$700, tudo igualzinho até agora. Aí começam as mudanças. Digamos que este produto que eu estou comprando tem um MVA de 1,4% ou de 40%. Tá? Então, a base da substituição tributária desta compra é R$980, que é os 700 multiplicado pelo 1,4. Tá? Nós vamos chamar esse valor de valor presumido, que é como o decreto também chama. Tá? Então, lá na hora que a indústria emitiu essa nota, ela tem esse valor presumido de 980. Um pouquinho aqui que eu tenho que tirar um microfone. Bom, então isso aqui passa a ser um dado novo, gente, ó, que não tinha. Ó, esse cara aqui, ó, de R$980. E isso é importante, que isso tem que estar destacado na nota do fornecedor. Tá? Se não tiver destacado, é como se não existisse. Tá? Isso hoje já vem destacado quando você compra da indústria. Quando você compra de distribuidor, a regra é que não vem destacado. Isso é um grande problema. Tá? Bom, assim como nós, quando emitirmos notas contra um contribuinte, nós também temos que destacar esse valor. Tá? Esse valor, porque senão o nosso cliente não vai poder se creditar, tá bom? Então, essa é a mudança. Mesmo assim, ó, não muda nada para quem vende para não consumidor final. Não é verdade. Muda a emissão da nota, porque na emissão da nota passa a ter que informar a base presumida. Tá? Senão lá o nosso cliente se rala e não consegue se creditar. Tá bom? Basta ter uma outra informação chamada alíquota de ST. Olha, gente, a gente nem sabia qual era a alíquota de ST naquele produto. Para nós era tudo zero. Agora não. Eu preciso saber.
qual é a alíquota, se existe base reduzida, e aqui vão ter outras alíquotas, não vai ser só 18%, né? Me ajudem aqui, eu acho que vai ter 12, 25, né? Vai ter outras situações. No caso da gasolina, por exemplo, é 30%. E passa a existir um crédito. Tá? Então, tanto crédito como alíquota, como isso aqui, são informações, o MVA, o valor presumido, são informações que não tinham antigamente. A gente passa a ter que guardar isso na hora que a gente digita a nota, importa o XML, a gente precisa guardar essas informações. Tá? Vou vender. Vendo pelos R$10, vendi as mesmas 100 unidades, vendi os mesmos 1.000. Esse valor vendido, nós vamos chamar daqui para frente de efetivo. Tá? Então, presumido por quanto que o governo achou que nós íamos vender. E efetivo por quanto a gente efetivamente vendeu. Tá? A diferença, justamente, entre o efetivo e o presumido é que vai ser tributado. Isso é a novidade do decreto 54.308. Então, daqui para frente, se eu vender acima da pauta ou acima do MVA, eu vou ter que recolher esse imposto. Se eu vender abaixo, eu vou poder me creditar desse imposto. Então, nesse nosso caso, se eu vendesse pelo presumido, eu venderia R$980. Ora, como eu vendi 1.000, eu vou me creditar de 180, desculpe, eu vou me debitar de 180 e vou me creditar de 176,40, vou ficar com o imposto a recolher de R$3,60. Ah, gente? Gente, para quem... nós já fizemos algumas simulações em clientes com perfil parecido com um de vocês, são os nossos clientes, que são lojas médias, com margens na faixa de 28%. Se você está em dúvida o que vai acontecer, eu vou lhe informar. Vai aumentar o imposto, tá? Vocês vão pagar mais impostos, essa diferença é contra vocês. Tá? Esse valor, ele só quem se beneficia desse processo novo são ou os atacarejos, tá? Quando vendendo a consumidor, né? Ou as grandes redes que têm negociações muito fortes de rapel, de sellout, então eles ganham aqueles descontos que eles acabam repassando para o preço, né? E às vezes ali tu vai ter negociações de rapel, de sellout muito altas, negociações de 7%, 8%, nada parecido com as que vocês fazem. Quando vocês fazem, às vezes chega a 1%, 1,5% da venda, quando muito bem feito. Então, realmente, o decreto 54.308, com essa nova lógica de cálculo, vai aumentar o imposto do pequeno e médio mercadista. Alguma dúvida sobre o funcionamento, sobre a tese? A ideia toda é em cima disso. Daqui para frente a gente vai conversar sobre como é que o decreto trabalha isso. Mas é isso. Na realidade, o processo, e é um processo parecido com o processo do ICM, tá, gente? É nota de crédito e a nota de entrada dando crédito, a nota de saída fazendo débito. É bem tranquilo isso aí. A nota de saída, quando dá o débito, se for a consumidor, dá o débito pelo efetivo. Se a nota de saída for a contribuinte, ela dá a baixa aí pelo presumido, entendeu? Então, se eu emitir uma nota de venda, eu sou um varejo normal, mas emitir uma nota de venda ao contribuinte, não vai sair o imposto calculado não vai ser calculado pelo valor da nota, vai ser calculado pelo valor presumido de entrada. Isso é para evitar, né? Aí o cara lá faz uma operação com preço diferenciado, que é com outros mercados lá,
Ah, eu vou ganhar, não ganha nada, porque ele quando emite a nota contribuinte, o débito da saída é pelo presumido e não pelo efetivo. Tá? Então, tem por aí. Bom, peraí que alguém pergunta alguma coisa, vamos ver. Tá, vamos ver algumas perguntas ali. Alguém perguntou como é que é empresas do Simples. As empresas do Simples, elas não mudam nada na apuração delas. Tá? Então, a rigor, isso não é, o decreto não entra para a empresa do Simples. Tá? A única coisa que muda para a empresa do Simples, e aí muda, tá? É quando esta empresa vende para contribuinte. A empresa do Simples também precisa destacar a base da ST, do presumido, na nota dela. Porque se essa empresa não destacar, ela não gera crédito. Então, assim, né, se você tem uma empresa do Simples, vende para o consumidor final, né, não vai mudar nada. Não precisa mudar absolutamente nada. Se você não é uma empresa do Simples, mas se você é empresa do Simples e emite nota para contribuinte, você tem que mudar, porque você vai ter que saber qual é a base da ST do produto que tu está vendendo e informar a base. Tá? Se você não fizer isso, muito provavelmente o seu cliente, né? Essas conversas a gente já está tendo em alguns clientes de mercados que já simplificaram. Olha, o cara é simples, não tem seus problemas, não consegue destacar a base de ST, para de comprar. Eu vou dar um exemplo muito simples, gente. Eu vou pegar lá a tia que faz a cuca numa empresa pequena e ela vende para o supermercado e não bota a base. Tá? Essa cuca, gente, ela é tributada hoje por substituição tributária, acho que estou certo, né? Ela vai por substituição tributária. Então, hoje eu compro do Simples e não tributo na saída, porque é ST. No regramento novo, se eu comprar a cuca da tia e a tia não destacar a base da ST, eu não me acredito de nada e pago 18 na saída. Tá? Então, isto muda para empresas do Simples. A outra pergunta ali que teve sobre o perfil de origem, atacado, indústria, dentro ou fora de estado, muda ali a questão o perfil de origem é para criticar qual o CST que ele pode usar. Em si, assim, isso não muda. Tá? O que muda é a questão de que quando o cara é um distribuidor, um atacado, né, ele tem que informar essa base DST para vocês. E isso, gente, nós vamos votar. Nós já estamos votando em teste essa semana em 2 clientes, e aí a gente vai começar a abrir. Depois a gente vai falar mais sobre o cronograma, mas é uma das coisas que a gente vai avisar na entrada da nota fiscal. Digitou uma nota fiscal, na nota não está constando a base, o sistema vai dar um aviso. Tá? E aí você vê o que você vai fazer, porque se você seguir o decreto ao pé da letra, você não pode se acreditar. Ah, é uma bitributação. É uma bitributação, mas é o que está no decreto. Então, acho que é isso aí, né? Bom, vamos para a próxima. Bom, o que temos mais aqui? Agora vamos começar. Então, a apuração será calculada por estabelecimento, sendo necessário o destaque da base de ST nos documentos de entrada. É isso que a gente falou até agora. Uma coisa importante, gente, que ela é feita por estabelecimento. Então, para clientes com várias lojas, a nota de transferência tem que destacar a base da ST. Isso nem existe hoje, né, gente? Mas a gente tem que fazer isso. Então, eu comprei numa loja, transferi para outra, olha, eu preciso, nessa transferência, sair o destaque da base da ST para que para que a loja de destino consiga se creditar. Então, é sempre feito o cálculo do crédito e do débito, estabelecimento a estabelecimento. Por isso ali a gente coloca ali, né? A indústria é o que menos vai alterar, né, gente? A indústria hoje, como ela já
tem a alíquota e a base ali destacada, então para a indústria não muda nada. Mas quem vai mudar muito é os distribuidores e os atacadistas. Aí o simples, o que a gente conversou até agora. Esses vão ter. E aí, gente, a gente tem um grande problema, tá? Porque no cronograma do decreto, a obrigatoriedade do fornecedor destacar isso da nota é em 1º de abril do ano que vem. Isso gera um grande impasse, porque nós não temos direito ao crédito se não tiver destacado. Mas, ao mesmo tempo, o fornecedor pode emitir a nota sem problema nenhum até 1º de abril, até 31 de março. Então, isso vai dar atrito, tá, gente? Porque em muitas situações vocês vão ter que pedir para o fornecedor ou cancelar a nota, emitir novamente, ou pedir uma carta de correção, lembrando que a carta de correção é um texto, ou seja, não vem destacado item a item, ou seja, é um problema. Na realidade é um problema isso, tá? Porque nem a carta de correção ela é eficiente, porque a carta de correção, o fornecedor vai mandar o valor total e você que se lixa atrás procurando quando é que você tem que botar isso, né? E a nota complementar que existe hoje, a nota complementar ela não se sustenta para alteração da base da ST, tá? Então não adianta, na verdade. É um pepino. Tá? Então, e hoje nós fizemos um levantamento semana passada em alguns clientes, nós não estamos falando de pouca coisa. Tá? Eu peguei um cliente da Grande Porto Alegre, da compra de ST dele, que já é uma compra grande, 40%, quase 45% do que ele comprava era de distribuidor. Ora, isso um cara atendido aqui na Grande Porto Alegre. Pegar um cara do interior, que é mais atendido que o distribuidor ainda, esse valor é bem grande. Tá? O mesmo problema vale para atacados e para os simples que a gente conversou sobre a tia das culpas. E sim, nas operações internas, tá? Nas transferências. Uma coisa assim, ó, qual é o valor qual é o valor da... Só deixa eu ir aos poucos aqui nas perguntas. Qual a base informada nas transferências? A base vai ser informada conforme o valor da última base adquirida de alguma mercadoria. Vamos pensar o caso a gente comprou uma mercadoria e a base da ST dela, comprou hoje uma mercadoria com a base da ST. Eu vou emitir uma nota de transferência daqui a 2 dias. Eu tenho que ter no sistema, essa é uma das alterações que estão entrando, a guardar a última base da ST, que eu vou usar essa base da ST como referência para emitir a nota de transferência. Tá bom? Então, não sei se a dúvida é essa, mas é esse cálculo que a gente vai fazer. Gente, nós estamos fazendo uma simplificação, tá? Por enquanto, nós vamos calcular, até porque a gente sabe que no primeiro ano essa mudança é muito grande, isso vai vir outros decretos para ajustar. Né? Nós estamos fazendo esse cálculo da base de ST pela última entrada da mercadoria na empresa. Deixa eu ver, alguém me perguntou. Tá, era isso do Joel ali. Deixa eu ver, Luiz perguntou: é possível transferência de crédito de ICMS normal, como é feito hoje? Sim, segundo o delegado lá da Fazenda, o auditor da Fazenda lá, sim, é possível fazer a transferência de crédito. Tá? Não sei que CFOP, não sei que operação é, Luiz, tá? Mas ele falou que sim, é possível. Uma coisa também, depois a própria questão do valor a pagar, se no final do mês você chegar à conclusão que você tem um saldo credor, então você tem crédito, você vai poder usar no ICM próprio do mês seguinte, não do próprio mês, tá? Do mês seguinte, isso não está no decreto, mas foi o que o auditor da Fazenda Estadual falou lá hoje. Transferência entre lojas, sim, isso.
Sim, o sistema vai. Nós estamos justamente conversando sobre as mudanças que a gente vai começar a colocar semana que vem no SGCL e no SW. Tá? Então, né, estamos. Daqui a pouco a gente. Eu vou mostrar as telas depois até do SW só, mas vocês vão ver depois. Até porque as do SGCL a gente está terminando essa semana. E aí, mas vão ser bem similares. Tá bom? Uma coisa importante para quem tem unidades de CD ou depósito, eles não são varejistas, tá? Para dizer que uma unidade, um estabelecimento nosso se enquadra nessa forma de apuração, que depois vai estar lá no bloco 1900, lá dentro do SPED, tá? A operação preponderante tem que ser de varejo. Se a operação preponderante de uma unidade não confundir a operação preponderante com KNAI, tá, gente? Não é KNAI de atacadista, KNAI, não é isso. Nem KNAI principal. Fala em operação preponderante. Se a operação preponderante de uma unidade ela for uma operação de atacado ou de distribuição, ela não se enquadra no que a gente está conversando na parte de fazer créditos e débitos. Então, se você tiver uma unidade lá, você tem lá 10 lojas e tem uma unidade que ela é um depósito, tá? Esse não vai apurar débito e crédito, que nem a gente está falando. Tá? Nem vai ter levantamento de estoque, depois nós vamos falar sobre levantamento de estoque, nem tem isso. Na realidade, ele só vai ter na operação, na emissão de nota dele, o destaque da base ST para que a loja que recebeu a transferência possa fazer o cálculo de débito e crédito. Tá? Então, a unidade do tipo CD depósito não se enquadra nesse decreto, assim, do ponto de vista desses cálculos que a gente está conversando agora. Tem mudanças, mas são pequenas. Vamos lá. O que nós temos que fazer? Tá? Bom, antes de 1º de janeiro de 2019. Tá? Isso, gente, claro, se isso não for prorrogado. Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Se vocês escutarem alguma coisa sobre prorrogação. Está se falando muito em função dos problemas dos fornecedores hoje não destacarem a base da ST nas suas notas e eu não ter nem como de forma legal fazer uma coisa correta para fazer o crédito do estoque, porque muito do estoque do final do ano, né, gente, nós estamos já terminando o ano, já está em nossa posse e nós não temos. E não pensem que o fornecedor vai agora emitir nota de carta de correção para todo mundo, de todo o estoque que vocês têm, o volume é imenso, duvido muito que as indústrias, os distribuidores vão fazer isso, principalmente para os mercados médios e pequenos, talvez para os grandes, mas para os pequenos é muito difícil. Em função disso, de não ter hoje essa informação disponível e não tendo a informação disponível, não poder fazer o crédito e isso configurar uma via de tributação, o SESCOM RS pediu ontem uma prorrogação de prazo para 1º de julho. Tá? Foi ouvido, né? Houve argumentações a favor e contra, e vai possível, pelo que eu entendi do diretor do SESCOM, que eu conversei hoje de manhã, sai uma posição entre hoje à tarde e amanhã à tarde, até deixei meu celular ligado, só se alguma coisa ele ia me avisar, um adiamento para 1º de julho, mas importante, o que se houver um adiamento, tá? Para 1º de julho, é só da entrega dos SPEDs, a formação da base, tudo, que a gente teria que já começar a se preocupar em 1º de abril, isso a gente já tem que estar fazendo agora, em janeiro. Na verdade, se a data for realmente 1º de julho, a gente começa a trabalhar em 1º de janeiro de forma mais tranquila, mas começa a trabalhar em 1º de janeiro. Tá? Se manter 1º de janeiro, gente, uma coisa é certa, isso a gente lá no encontro já conversou com o pessoal da Fazenda também, é certo que ninguém vai conseguir cumprir os prazos propostos, porque os prazos
sem possibilidade de execução. Tá? Mas estamos no aguardo, né? Mas de qualquer jeito, independente do adiamento ou não, a gente tem que se mexer logo. Bom, o que nós temos que fazer antes do dia 1º? O que já é, né, uma tarefa bem difícil, apurar a base de ST das mercadorias. Então, seria começar a importar os XMLs e ter essa base de ST lá na tela de mercadorias. Eu vou mostrar a tela do SW, eu acho que é o que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui. Opa, não. No SGCL vai ser na mesma tela, tá? Vou tentar tirar. No SGCL vai ser na mesma tela. Então, lá no SGCL, deixa eu só pegar um... vai ser a mesma coisa. Lógico. No SGCL também, na aba onde está a figura tributária, ali, aqui no SW também, na aba fiscal, vai aparecer agora, gente, deixa eu... vai aparecer uma informação da base, da ST, que vai vir conforme a importação da digitação de nota de compra. Então, de ter a nota de compra dessa mercadoria, automaticamente eu tenho a base da UST unitária da última nota de compra. A alíquota de tributação dessa mercadoria, aqui é uma base de teste, tá? Nem sei se 18% está certo para a vodka, então acho que é mais. O percentual de base, né, porque posso ter situações de redução de base, e o ampara. Tá? Então, todas essas informações vão aparecer no SW, vão aparecer no SGCL, tá? Na tela de mercadoria. Elas vão ser alimentadas, a base da UST, gente, vai ser alimentada conforme a entrada da última nota fiscal, desde que o fornecedor tenha destacado. Se ele não destacou, não vai ter. Tá bom? Então, isso muda a digitação de nota, nós estamos trabalhando em cima. E também tem, embora, né, vai estar liberado na tela de mercadoria, mas ninguém vai fazer isso mercadoria a mercadoria. Tá bom? Se for fornecedor diferente, se um destacou, baixou, pode fazer. A gente vai ter a última base da ST destacada. Né? Se um destacou, o outro não. A nota que entrou com entre duas notas, né? Uma destacou a ST, outra não. A que destacou vai gravar, a que não destacou não vai gravar. Nós vamos mandar um aviso na tela dizendo, olha, o fornecedor não destacou, porque não é só questão de alimentar esse campo da base, porque isso aqui é o de menos, tá, gente? Essa informação da base de ST ela é importante. Ela é importante quando eu emito uma nota fiscal de transferência. Se eu estou falando de um fornecedor, de um cliente nosso, por exemplo, que compra e não emite nota de transferência, essa base da ST aí nem interessa para nada, porque o que vai fazer o débito e o crédito é a nota, não é esse valor que vai ficar aí. Esse valor é só para efeito de formação do valor que vai ser emitida. Eu preciso emitir uma nota contra um não contribuinte, contra um contribuinte. Eu preciso pegar aquela base desse, eu tenho que achar qual é o valor que o fornecedor me mandou para repassar para ele, porque é ele, né, contribuinte, que vai daí fazer a conta final. Então, para fazer isso, eu preciso desse valor aí. A diferença no preço de venda que a gente compra para contribuinte, esse imposto também não vai ser necessário pagar? Não, para contribuinte não. Ali, então, existe um certo ganho? Não, a operação fica igual a hoje. Na verdade é o seguinte, o ganho do decreto é para quem vende para o consumidor. Tu não vendeu para o consumidor,
A única obrigação tua, ao não vender para o consumidor, é destacar no posto para que o cara que vende para o consumidor possa acreditar. Porque se tu não, tua cara não pode acreditar. Então, então assim, a pergunta, o sistema sempre vai pegar a última. Tá? O que está no decreto é que vale, não podendo identificar no processo de saída de que nota se refere, e a gente não tem como saber, porque a gente está vendendo mercadoria, não sei se foi da nota 1 ou nota 2, vale a última entrada. Tá? Isso ainda vai dar pano para manga, tá, gente? Porque pode dar situações desde de comprar por um valor inferior ou abaixo, uma quantidade pequena. O fiscal, o cara da fazenda mesmo falou que, olha, se isso acontecer, a gente vai glosar, né? Não, mas então, né? Dentro da operação normal, sem problema. Bom, essa base, a base da OST, vocês entenderam, né? Essa vem via a digitação de notas. A alíquota original e o percentual da base, tá? Esses são valores de cadastro, gente, que não vão vir da nota fiscal. Tá? Esses valores vão vir de 2 outros lugares. Ou eles vão vir quando um cliente nosso, se o cliente nosso faz aquelas regras de MVA e pauta, eu estou aqui no SGCL, também tem essa tela, tá, gente? É mais ou menos a mesma coisa. Lá naquelas regras de MVA e pauta, a gente tem lá qual é a base, qual é a alíquota. Então, aí os valores vão, se tem redução, tá? Então, os valores vêm desse regramento, tá? Mas eu não uso isso. A gente tem vários clientes que não fazem isso, né? Os clientes maiores todos fazem isso, mas os clientes médios normalmente não fazem. Se o cliente não usar essa tela, onde tem o regramento do cálculo da MVA ou da pauta, a gente vai pegar de uma outra tela, que também tem lá no SGCL, que é a tela de NCMs. Tá? Na tela de NCMs, tem lá, vão ter as informações, tá? De qual é a mesma coisa, ó, alíquota, qual é o percentual da base e qual é o amparo. O amparo é aquele fundo de pobreza, né, gente, que é para bebida e cigarros, né? Alguma coisa cosmética também, né? Tá, uma arma a gente não vende, então não tem... Ainda não está liberado. Então, gente, vocês vão poder informar nessa manutenção de NCMs, tá? Gente, uma coisa importante, tem clientes nossos que não usam o regramento de NCM para figura tributária, então a gente entra, inclusive, lá na tabela de NCMs e não tem nenhuma regra definida. Nós já estamos fazendo esse regramento de NCMs em alguns clientes, tá, que a gente já está implantando, e vocês vão ganhar de brinde essa tabela de NCM preenchida, tá? Senão vocês não vão ter condições de botar alíquota e base em todo mundo. A única coisa que eu peço de vocês, tá, é que vocês mantenham o NCM nas mercadorias correto, porque se não tiver correto na mercadoria, eu não tenho muito como ajudar vocês. Mas a gente vai ajudar vocês liberando uma tabela de NCMs já com essas alíquotas de base, alíquotas de original e ampara já preenchidas. Tá bom? Nós estamos trabalhando nisso, acho que até semana que vem o cliente nosso já vai ter terminado de fazer, a gente vai dar uma revisada e na medida que a gente vai implantando, a gente vai adicionando essa tabela de NCMs para vocês. Então, esses valores, tá? Vocês, né, a maioria que está aí, né, vai ter também essas telas no SGCL, a gente está terminando de desenvolver elas esta semana. Tá?
Tá, então isso aqui é onde vai, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, gente, então nós temos que até 1º de janeiro, ou até o dia, né? Essa data é até 1º de janeiro, ou até 1º de abril, se for prorrogado. Tá? Não é 1º de julho, porque lá em 1º de abril, a gente de qualquer jeito já vai estar tendo que emitir as notas nossas com este regulamento. Então, a gente já tem que ter base, já tem que ter alíquota, mesmo que isso entre em julho. A obrigatoriedade da nota em abril já nos coloca, por isso não é trabalhar, se prorrogar, não fiquem felizes por mais de uma semana. Tá? A gente precisa, a gente ganhou um fôlego, a gente vai ter condições de cumprir o prazo, mas de qualquer jeito precisamos começar a trabalhar em janeiro, se isso acontecer dessa maneira. Tá? Então é isso que eu falei, o cadastro ou vem pela alíquota, ou vem pela regra de MVA pauta, ou vem pela tabela de NCM. Posso fazer mercadoria? Mercadoria pode, se você se odeia, não tem problema nenhum, pode fazer mercadoria, mas é um trabalho menor. Uma coisa importante, gente, principalmente se isso não for adiado, né, o Estado largou para nós, no caso vocês, né? Mas largou para a gente, né? A tarefa de cobrar o fornecedor, tá? Porque como o fornecedor, ao emitir a nota, não gerando crédito, não dá problema nenhum para o fornecedor e nem para o Estado, cabe a nós informar o fornecedor da obrigação do destaque da base, tá bom? A gente já está com alguns clientes que estão ligando para os distribuidores essa semana já, né? Principalmente os maiores distribuidores, tipo Prado, Joy, coisas assim, já para se organizar, porque se o decreto não for prorrogado, gente, isso já era para estar assim há uns 2, 3 meses atrás, a gente está atrasado, a gente ficou sabendo depois de uma obrigação, de um valor que deveria estar no campo já há uns 2 meses atrás. Bom? Tranquilo? Tá? Lá em 1º de janeiro de 2019, gente, nós temos que fazer um inventário dessas mercadorias. Tá? Por quê, gente? Porque a gente vai ter um estoque, pensa, né? A partir de 1º de janeiro eu tenho uma conta de débito e crédito. Mas eu comprei já, estou com os estoques cheios e agora só vou ter débitos, porque só vou vender em janeiro. Não, justamente para não acontecer isso, que existe a questão do... o som está com eco, alguém está com o microfone aberto, gente. Só um pouquinho aqui que eu já desligo. Beleza, deve estar normal agora. Bom, vamos lá. Então, gente, para não acontecer isso, a gente tem direito a um crédito do valor das mercadorias com substituição tributária. A gente teria que ter a posição de 1º de janeiro, os estoques apurados dessa mercadoria. E ali a gente vai, então, a partir Só que daí, gente, eu já tenho que ter a base da SD destacada, porque é como se fosse uma operação de compra esse inventário. Então, ele vai me gerar um crédito, eu vou pegar, mas eu já tenho que estar com o cadastro tudo bonitinho. Por isso que a gente disse que na lâmina anterior, que antes de 1º de janeiro, eu já tenho que estar com as bases da SD tudo preenchida e eu tenho que estar com as alíquotas tudo preenchida. Por quê? Porque eu vou precisar dessa base, dessa alíquota no bloco H do STED, né? que eu vou entregar em fevereiro, relativo a janeiro, ou que eu vou entregar em março, relativo a janeiro. É importante esse valor desse crédito, né? Ele vai ser parcelado em 6 vezes sucessivas, não é numa tacada, né? Ele é em 6 vezes, tá? E sucessivas, e sempre 6 vezes. Quer dizer o seguinte, se eu começar em fevereiro, a primeira é em fevereiro, né? Se eu começar no STED de março, a primeira é em março, tá? E assim por diante, não é se tu adiar um mês, tu vai adiar um mês tudo, né, gente? Não vai te antecipar o crédito.
Então, isso aqui já é um problemaço, tá, gente? Porque, pensa, tudo que está em estoque, quase tudo que vai estar em estoque de substituição tributária no final do mês, vocês já estão colhendo em casa. E vocês não têm nada de base de ST preenchido. Tá? Isso é um grande problema. Nós vamos conversar sobre uma quase solução para esse problema daqui a pouco. Bom, a partir de 1º de janeiro, quando entra o decreto, aí sim, gente, aí é importante exigir, aí não é pedir mais do fornecedor, é exigir do fornecedor o destaque da base, porque exigir, porque se a partir de 1º de janeiro ele não mandar, vocês não, mas ele só é obrigado em 1º de abril. Bom, aí é a pressão de vocês, do fornecedor, de ele mandar, porque se ele não mandar, não tem crédito. Tá? Eu vou forçar um crédito. Bom, se quiser forçar, força, mas não tem. E outra, o governo sabe, ele tem o XML, um CST 60 com o valor da base que o fornecedor botou. A rigor, a Fazenda nem precisaria pedir para a gente calcular isso, eles têm todos os dados para fazer isso. Eles têm tanto o XML de entrada de vocês, com o CST, com a base lá dentro, quando eles vão ter o XML de venda. O XML da NFCE, ela também tem que se adequar. Ela também tem que sair lá a alíquota nele. Tá? Então, quase nem precisava a gente fazer isso. Tá? O governo podia nos dar a guia pronta. Mas, por isso que a gente diz, principalmente por quem quiser exigir, a partir de 1º de janeiro, tem que exigir do fornecedor. A não ser que isso esteja prorrogado, senão a exigência em 1º de abril. Informar mensalmente no SPED, no bloco 1900, tá? Que é o bloco que vai ser usado para isso, tá? A compra por item por nota e a venda por item por cupom. Ó, gente, aquele tempo do SPED enorme que nós tínhamos na FD, voltou. Tá? O SPED passa a ser novamente um arquivo imenso, porque no bloco 1900 a gente vai ter que mandar, claro, só das mercadorias de ST, mas nós vamos ter que mandar item a item, cupom a cupom, quer dizer, não é soma de mês, não é nada disso. Aí, no detalhamento, nós temos que mandar isso lá no bloco 19.000. Tá? Então, o bloco 19.000 ele tem uma abertura, ele tem um resumo da apuração, tá? Se é débito, se é crédito, e depois ele abre tanto a parte do crédito, nota a nota, documento a documento, item a item de documento, e venda, cupom a cupom, item a item de cupom. Né? Para quem faz importação para sistemas externos, como o Domínio, como o ProSoft, como o Prostor, esse é um assunto que vocês já podem ligar para eles para saber como é que vai ser esse tratamento, tá? Porque eles vão ter que tratar esse bloco 1900, que é um bloco que entra para o Rio Grande do Sul. Tá? Toda a demonstração será feita no SPED, não existe outro documento fiscal, então, gente, não existe nenhuma nota a ser emitida, nenhum relatório auxiliar, não é isso. Mas lá de dentro do próprio SPED vai ter a demonstração completa e analítica de como é que se apurou esse valor de débito ou crédito desse imposto. Tá? Bom, né, assim, a partir de 1º de janeiro, tem, assim como vocês vão pedir do fornecedor, exigir do fornecedor o crédito, vocês também têm que fazer isso com as notas de transferência de vocês. Tá? Emitir as notas de quebra, ali está escrito pelo valor de compra. Tá? A gente diz isso porque a gente já viu o cliente emitido pelo valor de venda. Essa questão da quebra, gente, eu vou pedir um pouco de tempo para a gente definir como é que vai ser isso. Ainda não há um entendimento definitivo se, pelo menos, a gente conversou, de que a nota de quebra vai ser baixada pelo valor do presumido, ou seja, da base original, ou pelo valor efetivo. E como a nota de quebra, a rigor, seria contra o próprio estabelecimento, e o estabelecimento é contribuinte, a baixa, a rigor, seria pelo valor do presumido. Mas tem gente dizendo
que a baixa poderia ser pelo valor efetivo. Se for pelo valor efetivo, isso vai ser bem interessante, porque aí pelo menos a maior parte de vocês hoje não se acredita da despesa de ST quando emite uma nota de quebra. Se for pelo valor efetivo, isso resolve esse problema. Hoje vocês têm o dinheiro que vocês deixam de se aproveitar quando não se acreditam da despesa de ST do que vocês emitiram a nota de quebra. Esse problema, se for pelo valor efetivo, ele desaparece. Bom, isso a gente já falou, né? A base para efeito da emissão de nota será conforme a última entrada com direito a crédito, né? A última entrada com base de ST. Bom? Só assim, o amparo, até, gente, para quem tem ali, né, bebida dele, que a gente falou há pouco, ele é somado na alíquota final. A gente deixa ele separado, mais para efeito de cadastro, mas para toda a sistemática, ele é como se a alíquota fosse lá 2% mais alta, ele vai na conta toda normal, simplesmente somado. Não é destacado, inclusive quando a gente faz as demonstrações de débito e crédito, ele não é destacado em campo separado, ele é realmente somado. Bom, se após esse mês, após a gente calcular tudo, o saldo for devedor, né, ou seja, eu tenho que recolher imposto, ele deve ser pago numa guia específica, lá com código de guia específica, tem, já passaram lá pelo código lá, e pronto, é pago. Né? Se o saldo for credor, ou seja, vocês venderam abaixo da pauta e tem direito ao ressarcimento, você pode transferir entre estabelecimentos, sim, pode transferir entre estabelecimentos, mas de qualquer jeito, esse legal de transferir entre estabelecimentos é legal dentro do próprio mês, se um estabelecimento for credor e o outro devedor. Né? Mas, de qualquer jeito, você só pode usar esse dinheiro mesmo, assim, se sobrar, no pagamento do ICM próprio do mês subsequente. Tá? Não pode acontecer de num mês você ter que pagar ICM e ao mesmo tempo o Estado está devendo para você o ICMST. Paciência, o Estado não vai pagar, você só vai poder usar esse valor no mês seguinte. Tá? Um grande problema, gente, foi o que a gente falou, né? O grande problema disso aqui é fornecedores não têm base de ST informado, já que ela é obrigatória a partir de 1º de abril. A gente, conversando com o pessoal, olha, o projeto está bom, o projeto faz sentido, tá? O projeto tem o que a gente chama início, meio e fim, é coerente. Eu diria assim, o único problema do projeto é que o fim está no início. Tá? Tira isso, o projeto está perfeito. A gente diz que o fim está no início porque deveria começar pela obrigação do fornecedor informar a base de ST. Depois disso, a gente tendo um prazo para digitar as compras com essa base de ST informada, bom, aí sim, aí a gente gera os SPEDs, a gente já tem informação com como fazer. O grande problema é esse, tá, gente? E a gente já começa com um grande problema no próprio inventário, onde foi, gente, assim, o cliente nosso aí que trabalha com mix aí de 11 mil mercadorias, ele está com quase 4 mil mercadorias nessa situação, nessa de ser ST e não ter base, né? Então, é um problema. Bom, gente, o que eu vou falar agora é uma coisa que quase eu teria que parar de gravar agora, porque eu vou falar não está no decreto. Tá? Mas, dentro do conceito de que é impossível cumprir o decreto, existe nós estamos conversando com alguns de não tendo base de ST para fazer um inventário, começar a fazer os créditos e débitos a partir de 1º de janeiro,
nós vamos sugerir chapar o preço de venda em 1º de janeiro como base. Tá? É um número que, se for seguido, não vai gerar nem prejuízo do Estado e nem prejuízo para o nosso cliente. Porque se eu deixar zero, vai gerar um prejuízo para vocês tamanho do monte. Né? Daí, futuramente, talvez vocês tenham que entrar com um advogado para fazer colha, que é a bitributação. Tá? Mas, então, isso é um problema muito grande. Tá? Então, o que a gente está sugerindo é, bom, 1º de janeiro, não tenho base, eu vou pegar meu preço de venda e vou dizer que ela é a base. E aí, na medida que vai entrando as notas fiscais, vai corrigindo esse problema. Mas eu, pelo menos, tenho um valor de estoque inicial. Tá, gente? Isso é para não gerar nem um débito indevido, nem um crédito inadequado. Tá? Então, e é uma sugestão que a gente dá, né? Se não houver prorrogação, isso não é problema, a gente vai ter a formação da base. Não havendo prorrogação, minha sugestão é isso. A gente já conversou com alguns sobre isso, inclusive com pessoas que já trabalharam na Secretaria da Fazenda, e acharam que é uma forma de não prejudicar ninguém, né? Embora não está correto. Tá? Isso sim. Futuramente der um problema e dizer, não, foi o Roberto lá que mandou fazer, está gravado aqui, tá? Mas eu não mandei, tá? Eu só avisei. Tá? Não pode dar problema. Nós vamos implantar isso em 3 fases. Tá? Eu gostaria que fosse dezembro, janeiro e fevereiro aquilo, mas, gente, não vai dar tempo para fazer isso nesses períodos. Tá? Mas a gente vai estar implantando isso em 3 fases. A primeira fase, que é o que a gente já está liberando, para teste ainda esta semana em alguns clientes, tá, gente? Para a gente começar a rigor. Isso a gente vai, quem quiser já pode fazer o agendamento disso para a semana que vem. Tá? Mas essa semana nós ainda estamos testando em 2 clientes, estamos testando em um cliente com SW e um cliente com SGCL. Tá? A primeira fase vai importar o XML, é a fase que vai montar a nossa base de ST, tá? E vai montar esses regramentos aí de cadastro de mercadorias e emissão de nota. Então, isso nós queremos começar a implantar em vocês na semana que vem. Tá? Começar a implantar na semana que vem, gente, olha, nós atendemos aí quase 250 lojas, né? Nós não vamos conseguir fazer isso agora em dezembro. Então, a gente começa a fazer semana que vem e vai fazendo, né? Na medida em que é possível fazer sem trancar a operação de vocês. Tá bom? Acredito que a gente consiga fazer isso ao longo do mês de janeiro, de dezembro e janeiro. Tá? Bom, na segunda fase é uma coisa que não é nenhuma questão fiscal, é assim, ó, lá em janeiro, início de janeiro, nos clientes que já colocaram isso, nós vamos ter que mudar a fórmula da margem, tá, gente? Porque nós vamos adicionar ao imposto gerencial esse valor da diferença a ser recolhida. Tá? Então, isso muda a importação de venda, muda o cálculo de imposto gerencial, que hoje lá está ICMS, PIS e COFINS, passa de ICMS, PIS e COFINS e para cada mercadoria na hora da venda a gente vendeu. Vendeu acima da pauta, bom, pega mais um pouquinho de imposto, vendeu abaixo, pega um crédito, isso a gente vai adicionar mais esse valor no custo, no imposto da mercadoria, para quando vocês tirar um ABC de vendas, tirar qualquer gerencial do sistema, a margem já esteja pagando também essa conta. Também a gente deve já ajustar a fórmula do preço de venda, para quem trabalha com margem CLD. Quem trabalha com markup não muda nada, né? Vai mudar na medida em que vocês vão ter que mexer nos markups para ganhar mais ou menos conforme, né, a mercadoria. Para quem trabalha com CLD, a gente também precisa alterar a fórmula da margem.
mas isso a gente vai alterar em janeiro na precificação, ou seja, você vai fazer o preço de venda, e na hora que você fizer o preço de venda, o sistema já vai fazer o cálculo. Ó, estou vendendo acima da pauta, então tenho que botar mais um pouquinho de imposto. Estou vendendo abaixo da pauta, com um pouquinho de crédito que eu tenho direito. Então, isso na hora de calcular o preço, o sistema vai fazer, isso é o que a gente chama de fase 2. Tá? A fase 3 é a geração do bloco H, e a geração do bloco 1900, tá? Então nós vamos começar a entregar isso na segunda quinzena de janeiro, tá? Porque a rigor, se vocês, né, vocês podem em fevereiro fazer isso, mas vocês também podem fazer em março isso, tá, gente? Então, seguindo o decreto, sem nenhum problema, nós teríamos a geração do SPED aí entre a segunda quinzena de janeiro e o final de fevereiro para fazer isso. O cálculo do débito ou do crédito vai formar dentro do SPED? Isso. Ponto, ponto. Item aí. No 1900, né? O 1900 ele vai no bloco de abertura, depois ele vai no bloco consolidador. Ele vai ter o total do agora não estou me recordando exatamente. Uma barrinha daquela vai ter um valor. Isso. Aí, no que tu vai, um dos filhotes dele, tu vai abrir e vai ter que ter um cupom. Claro que tu não vai olhar isso com um cupom, né? Tu vai olhar o bloco anterior ali, que 1900. Na minha importação lá, então, ele já vai me dar o valor final. Sim, exatamente. Eu acho que é isso. Gente, sobre o 54.308 era isso. Nós estamos numa conversa ainda sobre bloco K, tá? Mas sobre 54.308 é essa novela aí. Quem tiver alguma dúvida, depois pode mandar. Gente, outro assunto da nossa conversa é o bloco K. Tá? E a primeira questão é quem é que está obrigado a gerar e para quais mercadorias? Gente, bloco K também, tá? Nós não perguntem isso para... Eu não vou responder essa pergunta. Tá? Essa pergunta, quem tem que responder é o seu escritório de contabilidade, porque essa pergunta está sendo respondida das mais diversas formas. Tá? Então, posso dizer, em relação aos nossos maiores clientes, que todos têm um entendimento de que não precisam gerar o bloco K por serem varejistas na sua maior parte da operação, independente do KNAI. Foi feito um curso umas 2 semanas atrás no Refisc, que também deu esse entendimento, ou seja, por ser varejista, podendo até ter a KNAI de atacado, tá? Mas por a operação preponderante ser de varejo, não estaria obrigado a declarar o bloco K. Mas eu vou dizer, gente, isso é o que alguns clientes nossos nos passaram. Nós temos outros clientes dizendo que o que importa é o KNAI, você se acerte com o seu contador, né, para se isso tem que ser gerado ou não o bloco K. A outra situação de gerar o bloco K é uma coisa, para que mercadorias, né? Porque a gente tem clientes que estão dizendo, não, a gente pretende fazer bloco K para padaria. Bom, a marca lá que vai fazer as mercadorias da padaria. Tá? Nós temos clientes dizendo que a desossa do açougue tem que fazer. Volto a dizer, nossos maiores clientes não têm esse entendimento. E, pelo que eu conversei até agora, não vão fazer. Não está nem na pendência de instalar para eles esse bloco K. O que há uma controvérsia, e aí sim, inclusive, nos maiores clientes, é se vocês importaram alguma mercadoria diretamente. Tá? Aí sim, existe alguns que estão dizendo que enquanto houver estoque daquela mercadoria importada por vocês, não importada por um terceiro que vocês, né, não compraram via escritório, quando vocês compraram, a gente tem alguns clientes nossos que a gente sabe que fez importação direta,
aí sim precisaria informar o bloco K somente dessas mercadorias, não precisa informar o bloco K da padaria, da confeitaria, do açougue, ele só vai informar de mercadorias que tiveram isso. Então, gente, como é que a gente fez isso lá no sistema? No sistema, gente, a questão do bloco K é muito simples. Tá? O que eu preciso é que vocês, lá naquela tela de mercadorias, no SGCL também vai estar isso, tem uma abinha lá, ó, chamada bloco K, ó. As mercadorias que vocês julgarem que precisam ser informadas do bloco K, vocês vão lá e marcam. Tá? E o sistema vai gerar bloco K só para essas. Se vocês acharem que são só as importadas, você marca só as importadas. Se você acha que é só a confeitaria ou a açougue está de fora, pega as receitas da confeitaria e marca. Tá? E assim por diante. Se você achar que não tem que fazer nada, bom, não marca nenhuma, o sistema sabe que não tem que gerar bloco K para... Só vai abrir e fechar o bloco sem informar nada. Tá bom? Então, essa é a questão, a primeira questão do bloco K. Tá? Peraí, deixa aí o negócio aqui. Consegui fechar o negócio aqui? Consegui. Um pouquinho. Tá? Bom, gente, qual é o grande problema do bloco K? Eu vou dizer uma coisa assim, que me protege, não é sistema, tá? A parte do sistema é mais tranquila, porque o bloco K, a informação que eu tenho que mandar é basicamente uma informação de estoque e do saldo e a movimentação em relação ao último estoque declarado. Eu tenho que mandar o bloco 200, que é o estoque, e tenho que mandar o 280, que é a variação do estoque. Tá? Então, gente, o grande problema não é eu gerar, ia ser bem simplesinho. Tá? O problema é isso estar certo aí com vocês. E aí depende das mercadorias. Se você disser que são só as importadas, isso é relativamente simples, né, gente? A minha sugestão, façam uma contagem dessas mercadorias para estar com o estoque em dia e passam a fazer o controle da efetivo ali do estoque delas. Se a gente estiver falando de padaria, confeitaria, ou então, pior ainda, do açougue, aí, gente, o problema é muito uma questão operacional. Vocês vão ter que cadastrar as receitas, tá? Lá estamos falando de SGCL, né, gente? Vai lá no SGCL, no cidade, vai lá, cadastra as receitas, e as receitas têm que seguir o que vocês fazem. E é o que a gente diz o seguinte, tem que haver uma padronização da receita. Ou seja, se na receita eu botei que eu uso uma determinada farinha, eu não posso cada dia ir lá na loja e pegar uma farinha diferente. Aí o bloco K vai ficar todo errado. Tá? Porque eu vou estar com o estoque todo errado. Eu vou estar com a receita dando abaixo de uma coisa e o efetivo da loja sendo outra. Então, assim, o grande galho do bloco K, se entrar nessa parte de confeitaria, açougue, é que vai estar sendo exigido de né, o governo vai exigir de vocês uma coisa que seria legal que vocês já fizessem por conta, que é um controle efetivo da parte de padaria, confeitaria e açougue. Tá? Receitas em dias, né, se é baixa insumos pela venda, se é baixa via transformação, se é geração automática, digital, tudo isso são recursos muito antigos no sistema, estão lá à disposição. A gente sabe que muitos de vocês não usam, ou usam, mas com problema. Por quê? Porque cada dia o padeiro vai fazer uma coisa e resolve pegar um produto diferente. O bloco K, ele tenta trazer uma organização para isso. Então, assim, o grande problema do bloco K é esse. A geração dos arquivos no SGCL é muito barbada.
É só na tela de mercadoria, lá na aba fiscal, onde está bloco K, marcar. O resto, gente, o resto é na geração do sistema, partindo que os estoques estão corretos. Nós não temos que informar no bloco K produção, né? O processo é mais simples, eu praticamente só mando a posição de estoque e a variação de estoque. Então, o que eu preciso é que o estoque esteja certo. Tá? No bloco K não existe grande problema de cadastro, o que existe é um grande problema de vocês trabalharem essa parte de padaria, confeitaria, açougue ou das mercadorias importadas, o que vocês julgarem importante, trabalhar ela de forma correta. Tá? Então, qual é o procedimento? Marcar as mercadorias, né? Aquilo que a gente mostrou antes, vai lá na tela de mercadorias, onde está escrito bloco K. Né? Minha tela não tem ainda, não tem mesmo, tá, gente? A gente está atualizando essa semana, isso está entrando junto com a alteração. Era para ter entrado antes, mas no final vai entrar junto com a alteração do 54308. Tá? Até porque o bloco K está entrando em alguns clientes, tá? A gente está conversando com vários de vocês, mas vou ser sincero, eu acho que nós estamos das 250 lojas que a gente atende, eu acho que nós estamos com solicitações para umas 5 ou 6, tá? Não muito mais do que isso. Tá? Mas como é um assunto que está vindo agora, a gente achou melhor conversar. Então, marcar as mercadorias é isso. A partir do ponto de vista de sistema, bom, depois controlar o estoque de forma eficiente, isso que eu falei até agora, cadastrar as receitas, tá? Informar as produções, quer dizer, não é assim, cadastrei as receitas, está tudo bom, não. Tem que ver como é que movimenta essa receita, se movimenta de forma automática, né? Se faz via produção, se faz via transformação de estoque. Tá? Informar os acertos de estoques, é isso que a gente está dizendo, né? Se houve quebra, se houve. Então, todo esse trabalho operacional, gente, que eu vou ser sincero, gente, recompensa e traz retorno. Tá? Mas eu sei que muitos de vocês não fazem. E uma rotina que passa a ser importante é o fechamento mensal. Tá? Porque é do fechamento mensal que a gente pega as informações para gerar o bloco K. Porque a gente pega o fechamento mensal do mês ali, que está sendo fechado, tá? Para dizer, olha, tal insumo eu tinha tanto em estoque. E o fechamento mensal do mês anterior, a gente usa para mandar coerente, né? Porque como eu estou mandando posição de estoque mês a mês do governo, eu vou pegar o que eu mandei no mês passado e vou fazer a conta. Olha, ou consumir tanto, ou produzir tanto, e esse mês teve uma variação de tanto. Então, em termos de rotinas de sistema, o que você tem que fazer? Marcar a mercadoria no bloco K e passar, a partir de 1º de janeiro, usar o fechamento mensal. Gente, feito isso, pro sistema, está pronto o bloco K. Só peço o seguinte, quem quer isso, abra um chamado porque nós não vamos fazer essa questão do bloco K de forma generalizada, até porque a gente tem uma maioria expressiva dos nossos clientes dizendo que não são atingidos por isso. Tá? Então, esse é uma que tem que abrir um chamado dizendo, eu quero bloco K. Aí a gente vai lá, bota o fechamento, bota o flag na tela, e sim, vocês têm que, né, gente, na parte da loja, vocês têm que passar a ter mais rigor, que é um estoque que você está enviando mês a mês, né? Então não pode ficar mandando qualquer coisa, tá bom? Lembrando que eu não posso ter estoque negativo, né? Então são todas questões que vocês precisam ver. É muito comum a gente ter em mercadorias de receituário estoques negativos. Por quê? Ora, porque a receita está de um jeito e o efetivo está de outro. Aí não adianta. Né? Aí eu vou lá, eu consumo a mercadoria que eu produzi ela, só que eu não tenho nota de entrada dela. Por quê? Porque eu peguei outra mercadoria. Tá? Né? Bloco K é essencialmente rotina de loja. A parte desse sistema é bem simples. Né? E finalizando aqui, gente, o que a gente gera no bloco K? Basicamente quatro blocos. Tá? O K01, que até você não já gera hoje, que é só a abertura do bloco. O K100, que é só a data de início e fim do bloco.
o K200, que é aí sim, mercadoria daquelas mercadorias que vocês marcaram o estoque dela, né, no final do mês, e o K280, que é a variação do estoque desse, do K200, em relação ao último K200 que eu forneci no mês anterior. É uma forma bem simplificada de gerar o bloco K, né? Então, o bloco K tem uma complexidade bem maior, mas dentro do que a gente está vendo, a obrigatoriedade para quem acha que tem que fazer está só nesses 4 blocos. Gente, era isso. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Daqui a pouco eu vou colocar toda essa nossa conversa no YouTube e aí vocês vão receber um e-mail com o código, tá bom? Logo esse estoque do bloco K com o estoque do bloco H, igual. Sinceramente, até não entendi. Tá? Gente, muito obrigado, então, e vou encerrar aqui a nossa conversa.